querido Deus, te louvamos, ó Pai, nesse momento, meu Deus, pela tua palavra a ser ministrada. Abençoa, meu Deus, o teu servo, o pastor Alain, que será esse instrumento que o Senhor vai usar. E abençoa a nossa vida também, Pai, que a gente possa receber esta palavra como o Senhor deseja, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus, mais esse dia, a oportunidade que Deus nos dá de começarmos mais um trimestre de lições que eu tenho certeza que vão ser muito importantes na nossa vida, o Deus de toda a provisão. E a lição que nós vamos começar a pensar, a primeira lição aí, a sobrevivência em tempos de crise. Como o nosso pastor Carlos falou que os irmãos não têm ainda a revista, então eu vou tentar fazer um resumo básico dessa primeira lição, daquilo que o pastor Elianai Cabral, que é o comentarista da lição, colocou, porque é uma lição muito boa, muito importante. Eu gostaria que você mesmo, te dou o conselho de comprar a revista, porque ela realmente é muito boa, muito importante, vai ajudar muito. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler de novo o primeiro capítulo aí. Ele colocou aqui o capítulo todo, e isso é muito importante. Nós temos uma tradição ruim, às vezes, nas igrejas, de ler assim, metade da metade dos versículos. Às vezes o versículo tem duas frases, os irmãos lêem a parte Z do versículo. Então é muito perigoso, né? É bom quando a gente tem o texto todo, porque o texto fala por si. E esse texto é extraordinário. Abacuque é um dos profetas mais incríveis da Bíblia, é um dos textos mais profundos, é um texto que me apaixona, eu sou fascinado pelo texto de Abacuque. Profeta que você pode mergulhar nele, que você não cansa, é muita coisa. Não é à toa que é um dos livros bíblicos que a gente considera atemporal. Em todas as instâncias você consegue encaixar alguma coisa. Para você ter uma noção, esse texto, esse livro de Abacuque, contém uma das frases que foi usada como uma das bases da reforma protestante: o justo viverá da fé. Então é um texto tremendo, o avivamento está aí. E nada melhor para começar um texto profundo que começar pelas crises. Se quer profundidade, tem que ir para o fundo do poço, é ou não é? Então é lá nas crises que a gente vai. Abacuque, vamos começar pelo capítulo 1. Acharam aí? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui numa versão que é muito boa, que é da Bíblia de Genebra, que é uma das melhores traduções que nós temos em língua portuguesa. Diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente
E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrasto e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Eu gosto muito da Bíblia por causa dessa capacidade que ela tem de ser honesta, direta. Abacuque é um profeta que gera uma inversão violenta nos profetas. Ele é o único dos profetas que não começa falando de Deus ao povo, mas ele fala do povo a Deus. Abacuque inverte. A primeira expressão que ele põe no livro é até quando? É uma expressão de cansaço. Um profeta cansado. Ele não fala para o povo, ele fala para Deus. Ele questiona Deus. Chega violentamente dizendo para Deus: Deus, não consigo mais ver isso. Tanta violência, tanta opressão. Ele fica com uma questão profundamente teológica e difícil, que até hoje ainda nos atinge, quando ele diz assim, por que o justo sofre e o injusto vence? E por que o Senhor vai usar um injusto para ajudar, para julgar o nosso povo? Está tudo errado, Deus. Eu vou falar uma frase que talvez te assuste, mas eu preciso dizer. Alguns ateus se enquadram perfeitamente no texto de Abacuque. Abacuque é um profeta que consegue dizer para Deus coisas que os crentes de hoje têm medo de dizer. Sabe por quê? Porque não existe ninguém que possa se aproximar de Deus sem ser pela via da honestidade. Diante de Deus a gente tem que ser quem é. Não há crise mais perigosa do que a crise do falso culto, de se aproximar de Deus sem ser quem é. Esse profeta tem uma revelação direta de Deus, e essa revelação direta de Deus para um profeta não tira dele a capacidade de enxergar o mundo como ele é. O nome Abacuque é de uma tradução muito difícil, mas a mais aproximada seja ele abraça, o abraço. Só que é um abraço de duplo sentido, porque pode ser o abraço de conforto que o profeta dá no povo, mas também pode sugerir, por causa do contexto, um abraço de opressão, uma briga entre duas pessoas. Então ele é um abraço complicado, que pode ser bom para um momento, mas pode ser um estrangulamento na sequência. Tudo isso aqui que eu estou dizendo é para introduzir essa ideia geral que a nossa aula vai trabalhar hoje, da sobrevivência em tempos de crise. Porque o autor da nossa lição começa falando sobre a questão da crise como uma realidade. Desde a época de Adão, do pecado, a crise entrou no mundo por causa do pecado. E de lá para cá foi uma tribulação. Na sociedade antediluviana, pós-diluviana, na vida, enquanto Jesus andava por aqui, na verdade, para ser bem simples, nunca existiu uma vida sem dor. Só que também não existe dor que dure a vida toda. Por isso que a gente tem Consolador. É possível viver na crise. O complicado é transformar a crise em tragédia. Uma coisa é crise, outra é tragédia. A crise é escola, aprendizado, didática divina. A tragédia é quando eu entrego os pontos, abro mão de lutar. O que é muito importante entender, e eu queria que você guardasse isso na sua mente, o pecado, uma das coisas que o pecado trouxe no mundo foi a desordem, a quebra do equilíbrio. O pecado entrou e sujou a história. Desde que o pecado entrou no mundo, ele tirou o jardim. O pecado entrou no mundo, jogou o homem na rua, na vida. De lá para cá, o pecado trouxe morte na família. Caim matando Abel. O pecado trouxe o afastamento dos corações. Um dos filhos de Caim já vai pegar 2 mulheres. Então o pecado já vai destruindo famílias, fragmentando casamentos, gerando crise sobre crise. Um amontoado de crises começaram a surgir por causa do pecado. Nós vivemos hoje numa sociedade imersa em crise por todos os lados. Por exemplo, acabamos de sair de um mês chamado Setembro Amarelo, que é um mês que é chamado assim no mundo inteiro para chamar atenção para a causa do suicídio, que há hoje mais suicídio no mundo do que homicídio, para você ter uma noção. Quantos jovens e adolescentes se suicidando? Nós temos crises por todos os lados, e uma coisa que me assusta é que a palavra crise é uma palavra banalizada hoje, porque nós temos crise nos 2 extremos. Se a gente fala de crise, todo mundo tem, então ela está por todos os lados. Mas exatamente porque ela está por todos os lados e todo mundo tem, ela perde o poder de assustar.
Então, quando você chega na igreja e diz, estamos em crise, o pessoal diz, legal, e continua. Quer ver uma cena que reflete bem isso? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que viu e até compartilhou a foto daquele menino morto na praia dos refugiados. Lembra disso? Uma praia de um balneário turístico de alto padrão, só de rico. Aparece um menino boiando na praia, morto na areia. Causa uma comoção que dura mais ou menos um dia. É um dia de comoção. Por incrível que pareça, é daí que vem a palavra grega remera, de onde vem a palavra portuguesa efêmero. O efêmero vem de remera, aquilo que dura pouco, dura um dia. É um pequeno incômodo. Até que alguém pergunte, quem ganhou o jogo ontem? E a gente atropela a crise, passa por cima da coisa. Porque é normal, a gente vai vivendo. Porque o outro lado também pode ser paranoia. Se você insistir só na crise, adoece junto. Por isso que é tão difícil lidar com crises. Porque se eu olhar demais para ela, eu faço parte dela. Se eu olhar de menos, já estou fazendo parte porque estou ignorando para não sofrer junto. É por isso que o que nós mais carecemos chama-se equilíbrio. E ninguém sobrevive em tempos de crise se não houver equilíbrio. E equilíbrio para nós cristãos não é só o esforço que a gente tem para pesar as coisas com bom senso. Bom senso é talento natural humano. O equilíbrio para o crente é fruto do Espírito. É quando ele aprende a ser temperado, moderado e aprende pela graça de Deus a ajudar o bom senso que ele já tem. É por isso que todo cristão por si só é alguém equilibrado. Um cristão desequilibrado é um peso mortal na história. Por isso que é tão perigoso um crente doido. Eu gosto de falar na linguagem normal que é para você entender bem, né? Crente pirado, malucão é complicado demais. Profeta maluco, pior ainda. Porque ele vê paranoia onde não existe. Ele cria um monte de coisas. Por exemplo, um dos mais graves erros que existe é você olhar para a crise só do seu ponto de vista. Porque crise é contextual. É por isso que às vezes um problema na casa de alguém, para mim não é nada. E eu poderia tirar de letra, só que é uma dor que eu não estou vivendo. É por isso que o Abacuque começa dizendo assim, Deus, por que o Senhor me fez ver toda essa violência? Que o primeiro sintoma de que eu estou morto espiritualmente é quando eu já não consigo ver as dores do mundo. É quando eu consigo tripudiar das dores do povo. É quando eu consigo, em nome do meu profetismo, não sofrer mais com aquilo que machuca os irmãos. Porque o profeta de Deus não é apenas aquele que fala as coisas de Deus. Até porque o diabo também fala, mas não é profeta. O profeta de Deus é aquele que sente o que Deus sente. Então todo profeta de Deus vai sofrer com aquilo que machuca a igreja de Deus. Abacuque sofre porque ele não é um profeta falando para Israel, Judá no caso. Ele é um profeta que está inserido no momento. Então ele diz, por que o Senhor me faz ver tudo isso? Por que o Senhor não nos ajuda? Vem aqui, Senhor, ajuda-nos. Ele se insere no processo. Então tudo isso que eu estou dizendo é para deixar bem claro que não há como, nós como cristãos, não podemos de modo algum maquiar, teatralizar o mundo. Tem muito cristão que tem uma postura muito perigosa em relação ao mundo, quando ele pensa assim, não, a gente é crente, a gente tem que orar e deixar a coisa fluir. Muito pelo contrário. Se nós somos sal, o mundo não apodreceu ainda porque estamos aqui. Então a nossa atitude em relação ao mundo é influenciar, é fazer diferença. O dia de hoje para nós como cristãos deveria ser um dia extremamente importante. O cristão com o número que tem no mundo, no Brasil principalmente, já pode fazer diferença. Mas ainda tem a bobagem de irmão vota em irmão. Não vota não. Irmão vota em irmão se irmão for honesto. Irmão vota em irmão se irmão for crente. Irmão vota em irmão se irmão for sério. Irmão vota em irmão se irmão tiver proposta. Se não tiver, irmão vota no outro. Amém, irmão? Porque é muito perigoso isso. O chamado voto de cajado é uma tragédia. Quando a gente não olha para a crise pelo olhar de Deus, a gente olha para a crise pelo nosso olhar. E o nosso olhar é sempre perigoso, porque ou aumenta a crise ou diminui demais. Deu para entender? Equilíbrio é o fundamental. Uma coisa que é muito importante entender, e o autor da revista que trabalhou isso aqui, nós vivemos uma sociedade em crise, os males que assolam a terra, a apostasia, tudo isso que está em volta da gente, precisa deixar muito claro para nós a importância que a igreja tem hoje como profética, seu ministério profético, que não é só ficar predizendo o futuro, é trabalhar na construção do que está acontecendo hoje. Tem um teólogo italiano chamado Gianni Vattimo, que ele diz que toda essa bagunça que está acontecendo no mundo, se olha no mundo hoje, na ONU, nas nações, no Brasil, está uma bagunça generalizada, corrupção, crise, miséria para todo lado.
E o Gianni Vattimo escreveu, sabe o que é isso? Uma espécie de segunda Babel. É Deus de novo bagunçando tudo na história, que é para ver se a igreja acorda e fala uma língua só. É Deus chamando a gente de volta. Porque, irmãos, deixa eu lembrar uma coisa a vocês aqui, em nome de Jesus. Deus ainda não saiu do controle, não vai sair do controle da história. Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Ele ordena a história, os céus e a terra. Tudo está nas mãos dEle. Ele ainda é Senhor e nada pega Deus de surpresa. Ele continua no trono, Ele ainda é Senhor e é Ele quem manda em tudo. Essa é a certeza que nós temos. O autor da revista vai colocar que a crise vem como uma consequência do pecado. E ele vai mostrar isso tanto lá na sociedade que ele chama de antediluviana. Antes do dilúvio começou uma guerra, uma crise, o que levou ao dilúvio. Depois do dilúvio é interessante que Deus bota uma esperança em Noé, na família de Noé. Eu acho tão tremenda aquela cena, quando Noé abre a porta da arca e sai para um mundo novo, tudo pleno, tudo lindo. E Deus falando, agora vai começar de novo. Sabe qual é a primeira coisa que Noé faz? Planta uma vinha e enche a cara. É impressionante. O homem sai num mundo novo, numa vida nova, tudo pleno, a família é tremenda. Pensa, para mim, Noé é talvez o maior missionário da história. Porque ele não ganhou ninguém, mas não perdeu a família. Imagina, ele abre a porta da arca numa nova geração, num tempo novo, tudo pleno, uma nova vida, tudo tremendo. O que o cara faz? Enche a cara. A primeira coisa que ele abre no mundo novo é um bar. Ele planta uma vinha, bebe, fica nu na tenda, seu filho enxerga aquilo, dá um trabalho imenso, maldição entra na história, uma série de coisas. Porque onde há o homem, com a mancha do pecado na sua essência, ele vai sujar tudo o que toca. Aliás, essa aqui é a espinha dorsal da teologia cristã reformada e original. Queda, pecado original do homem. O homem é marcado por isso, um ser denegrido pelo pecado. Por mais que ele esteja num mundo novo, bonito, ajeitado e arrumado, ele erra. E ainda bem que existe um negócio chamado graça de Deus. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda há esperança na história, que é o que o Abacuque vai fazer. Ele começa o primeiro capítulo com perguntas terríveis, questionamentos difíceis, violação e violência por todos os lados. Deus responde a ele e promove o julgamento, e um julgamento vindo pelos babilônios, um povo terrível. E mesmo assim, sabe o que Abacuque vai fazer? Uma das mais tremendas orações da Bíblia, onde ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, que falte o fruto na vide, o Senhor, a minha esperança nunca vai sair do Senhor, porque é o Senhor quem está na história, e apesar dos problemas, das crises e dos pecados, o Senhor permanece fiel. O justo vai viver da fé. Interessante que quando você olha para crises, e na revista, depois quando você comprar a revista, você vai ver na sua casa, ele fala também que havia crise, inclusive nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Jesus nasce numa era complicadíssima, problema para todo lado, guerras e crises, Império Romano, uma tribulação para todo lado. Na igreja primitiva também se enfrentou crises, porque o império entrou truculento, trucidando. Na história da igreja, o que você vai encontrar são crises para todo lado. Não há um período que você possa dizer, agora está tudo tranquilo, tudo em paz. O que mostra, por um outro lado, que muitas igrejas que a gente vê nesse Brasil hoje, vivem numa espécie de ilha da magia, porque não é possível. É um povo que acha que Deus já tirou todas as crises, não tem mais problema, é tudo flex, light, clean. Alguma coisa está errada aí. Porque ao longo da história da igreja, o que a gente enfrentou foi crise. Por quê? Porque a crise gera lágrima. E se gera lágrima, faz sentido o consolador. Ele é o consolo, e o consolo está aqui para quem perdeu, para quem está na luta, para quem está na crise. Se todo mundo é vitorioso, o consolador foi para a igreja do lado. É ou não é? E eu prefiro estar numa igreja onde o consolador ainda esteja e ainda possa atuar, ainda seja o ambiente dele, o lugar onde ele pode agir. Eu estava olhando, uma coisa que me chama muita atenção no livro de Abacuque, ele começa esse livro, esse primeiro capítulo principalmente, é um capítulo que você deve com calma ler, porque cada pergunta que ele faz, são perguntas que ele está fazendo diretamente a Deus. E ele vai dizer para Deus assim, Deus, como é que o Senhor, santo como é, com um olho santo como esse, vê um negócio desse? Aí eu fico pensando, eu estava lendo um escritor que disse assim, se Deus deixasse a gente dirigir o mundo pelo menos por uma semana, era a destruição total da raça humana. É, não é? Já pensou se Deus falasse para você, por uma semana eu vou te dar meu poder? Imagina o que ia rolar de sabor de mel. Não é?
Porque olha a ideia do profeta, ele fala assim, Deus, tem violência, litígio, morte, crime por todo lado. Como é que o Senhor vê isso? É quase o profeta dizendo assim, eu com teu poder já tinha matado esse povo tudinho. E a lógica é, só sobraríamos nós. Esse é o nosso grande problema. Na Bíblia e na história, esse foi o grande problema do homem. A tentação que nós temos de fazer a ideia entre nós e eles. Sempre foi assim. Israel errou por causa disso. Deus levantou Israel para ser luz para as nações. Eles pegaram a luz e guardaram para eles. Nós somos os especiais e vocês as trevas, a escuridão. Os discípulos tinham isso. Os discípulos chegaram para Jesus, quer ver uma sequência? Lá em Lucas capítulo 9, tem uma sequência que mostra bem isso aqui. Ó. Os discípulos estão com Jesus, de repente, Jesus vem, eles estão tentando expulsar um demônio que não sai de jeito nenhum. Jesus desce do monte, eles não conseguem expulsar o demônio, eles estão envergonhados, o demônio está num garoto, adolescente, eles não conseguem expulsar, o demônio joga no fogo, na água para matar, e eles impotentes. Jesus desce e fala assim, olha, vocês não têm fé, e o pior, Jesus olha para eles e diz assim, ó, essa casta aí só sai com jejum e oração, ou seja, vocês nem discerniram a natureza contra a qual estão lutando, foram lutando. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus expulsa o demônio e tal, começa uma discussão entre eles, que é uma discussão recorrente do grupo de discípulos, quem de nós é o maior? Interessante que eu quase vejo os discípulos pensando assim, ó, o que esses três foram fazer com Jesus lá em cima, em segredo, que deixou nós aqui embaixo lutando com o demônio que não sai de jeito nenhum, e Jesus volta nervoso de lá brigando com a gente? O que esses caras têm que nós não temos? Então começa uma discussão entre eles, quem de nós é o maior? Aí olha o que Jesus faz. Jesus chega, expulsa o demônio, de repente, enquanto Jesus está falando, coloca uma criança no meio, desmonta a mentalidade de grandeza. Enquanto Jesus ainda está falando, a Bíblia diz que vem alguém correndo e diz assim, Senhor, em teu nome tem alguém lá expulsando demônios. A lógica é dizer assim, ó, e está funcionando lá. Nós tentamos aqui, não deu certo, o cara deu certo lá. Podemos mandar parar? Olha a lógica perversa dos discípulos. É mais ou menos assim, a gente entendeu. Não é que cada um de nós é o maior, é que nós, o grupo fechado, somos os maiores e ninguém pode agir fora da gente. Podemos mandar parar? Jesus diz uma coisa lá, que até hoje causa problema para nós aqui. Jesus diz, quem não é contra mim, é meu. Pensa na raiva que muitos crentes têm disso. Porque a gente tenta primeiro moldar as pessoas para sermos como nós. Porque sendo como nós, pode participar do grupo. Jesus nem perguntou como era, só disse que não é contra mim? Não, então é meu. Olha a lógica de Jesus. Aí sabe o que acontece? Jesus está indo para Jerusalém para prestar culto. Tudo isso lá em Lucas capítulo 9. No meio do caminho entre onde ele está e Jerusalém, tem uma aldeia de samaritanos. Está caindo a noite. Jesus chama 2 dos seus discípulos, entre eles João, que estava com ele lá no monte, lá em cima, que é todo o cara do amor e aquela coisa toda. Jesus chama eles e diz assim, ó, entrem na aldeia de samaritano, preparem um lugar para eu passar a noite. Numa tradução de hoje, arruma um hotel para nós dormir que está caindo a noite. Os discípulos entram lá, aí a Bíblia deixa bem clara a motivação, é tão tremendo. Olha o que a Bíblia diz. Sabendo que eles iam para Jerusalém, não permitiram que passassem a noite ali. Birrinha teológica. Porque samaritano não adorava em Jerusalém, só no Gerizim. Então o samaritano chegou assim e falou assim para o discípulo, vocês querem passar a noite aqui por quê? Não, porque a gente está indo para Jerusalém prestar um culto, nosso mestre pediu para a gente alugar um quarto aqui. Aqui não, aqui só dorme quem ora no Gerizim. Nosso ministério não recebe vocês aqui. Quiser fazer vigília em outro lugar, aqui não tem jeito. Sabe como é que João volta? João volta, chega para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor quer que a gente roga que desça fogo do céu e consuma esse povo? Igual fez Elias. Olha a lógica. Sabe o que é estranho? Os discípulos que estavam embaixo, lidando com demônios, não conseguiram tirar o demônio que levava o menino para o fogo. Os discípulos que estavam lá em cima no monte, no mais alto grau de santidade, agora eu queria a mesma ação do diabo, jogar fogo para matar o povo. Por incrível que pareça, quem estava perto de Jesus estava mais malignizado do que quem estava perto do diabo. Não é estranho? Aí Jesus vem dar uma frase, irmãos. Vocês não sabem de que espírito são. Eu não vim destruir os homens, eu vim salvá-los. Como é difícil quando a nossa religiosidade mascara tanto a gente, que a gente passa a achar que a justiça de Deus é sempre punição em ato. A ideia de Abacuque aqui, a pergunta que fica na mente e que vaza para a gente o tempo todo na história é essa, Deus, vinga, levanta, destrói, arrebenta esse povo é injusto, miserável, complicado, Senhor, desmonta, tira o PT, não é? Só que Deus nunca age na história como a gente gostaria que Ele agisse.
Primeiro a gente esquece que ele tem uma graça tão tremenda, e essa graça não está à parte de Deus. Não tem como você mergulhar na graça sem mergulhar em Deus. Deus ensinou isso para Jonas. Deus faz uma boboreira nascer, manda um verme para matar. Todo mundo obedece a Deus no livro. A boboreira que nasce antes do tempo, o verme, o peixe. Só o profeta que não obedece. Extremamente mal-humorado. Aí quando Deus mata a boboreira, ele reclama com Deus. Deus falou, você nem plantou, você está reclamando do quê? Eu não vou ter misericórdia de uma nação inteira que não sabe a diferença da mão esquerda e da direita. Ou seja, Deus está sempre dizendo, falta discernimento. Às vezes, as nossas orações furiosas são pura falta de discernimento do que Deus não está fazendo aqui, mas na história. Por que todas essas crises existem, todos esses problemas existem, e Deus nunca nos explica? Você já percebeu que Deus nunca explica a crise para a gente? Não é porque Ele gosta de manter a gente na ignorância, é porque Ele sabe que a gente não tem capacidade para entender. É simples assim. Nossos discernimentos são sempre equivocados. Quer ver? Você vai ao médico, o médico fala que você está com um monte de problema nos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, leucócitos, e você fala, meu Deus do céu, o que é isso aí? Quando termina, o médico olha para você, percebe a distância, e fala assim, você está com um problema no sangue. Aí você fala, agora eu entendi. Porque se ele falou só com linguagens de medicina, você não entende nada. É ou não é? Se eu chegasse aqui hoje só com linguagens teológicas rebuscadas, você não entendia absolutamente nada. Porque há uma linguagem técnica das coisas. Deus também tem uma linguagem técnica da dor. Se Ele explicar, ninguém entende. É por isso que ao invés de explicar, Ele veio aqui, passou por todas as dores, subiu na cruz, rasgou-se, morreu, ressuscitou e garantiu para mim e para você que a gente entende o começo, entende o final por causa dEle, não por causa da nossa ânsia por vingança. Isso é simples para a gente poder entender o processo no qual Deus age. Depois, o escritor da revista colocou uma espécie de panorama geral da crise. E ele começou pela crise política. Israel, por exemplo, enfrentou crises políticas terríveis. O racha que houve em Israel quando Salomão morreu, que seu filho Roboão assumiu, foi terrível. As crises, por exemplo, que Davi enfrentou enquanto estava no trono, terrível. Nós estamos vivendo hoje no Brasil talvez uma das mais sérias crises políticas da história da nação. E por causa de voto errado, de corrupção e de uma série de coisas. Crise política não é novidade, nunca foi e também não vai ser. Essa que está aí não é a última. Sempre vão ter crises políticas. Até porque a nossa consciência política ainda é muito pequena. Eu louvo a Deus quando eu vejo uma igreja que não se mete na política, mas também não some dela. Aprende a trabalhar os dois. Aí eu volto na primeira frase que eu falei aqui, equilíbrio. Lembra disso? Crises políticas sempre existiram. Uma coisa que me chama a atenção na Bíblia, principalmente na época de Jesus, Jesus está inserido num momento da história em que havia uma conjunção de forças universais. O grego, por exemplo, era a linguagem técnica do momento. É como o inglês de hoje. Você pode não falar uma palavra em inglês, mas falou ketchup, está por dentro. É ou não é? O grego era mais ou menos a época, todo mundo falava o grego, todo mundo sabia o que era, por exemplo, caris, graça. Todo mundo sabia o que tinha a ver com isso. Caris era a palavra que abria as cartas, era a palavra do obrigado. Então todo mundo tinha uma ideia como essa. Quando você dizia kaleremera, bom dia, até hoje, no grego de hoje, ainda se fala assim, só que se kalimera, é a mesma coisa. Eram palavras do movimento, o grego cresceu. Havia as estradas romanas, o Império Romano, tudo numa ampla coligação de forças. Só que havia uma coisa que Abacuque já diz aqui, que Abacuque coloca como marca característica central dos babilônios, a sede pelo poder. Eu não sei se você notou, mas Abacuque no texto ele diz assim, Deus, o poder é o Deus deles. Olha o que Abacuque está dizendo para Deus. Como é que o Senhor consegue olhar para cá e ver tanta crise, tanta angústia, tanto problema, tanta violência, e o Senhor ainda escolhe para julgar a gente? Abacuque está dizendo assim, nós erramos como nação, eu sei disso, mas o Senhor olha daí de cima, resolve julgar a gente, ao invés de o Senhor usar um anjo, o Senhor usa os babilônios. Só não percebeu que eles são ídolos, eles adoram ídolos, e o ídolo que eles adoram é o que o Senhor menos gosta, que é o poder. Imagina. Não é estranho? Um profeta, é por isso que eu gosto da Bíblia, um profeta que chama Abraço, que se levanta no meio do povo, e ao invés de falar para o povo, ele fala para Deus, e começa a questionar Deus, e no ápice da fúria ele diz, Deus, tanta gente para o Senhor usar, o Senhor vai usar a Babilônia. Abacuque está dizendo assim, Deus, esse povo é invocado com poder, esse povo é político até a medula, esse povo mexe com tanta coisa complicada, esse povo vai devastar a gente. Olha os cavalos dele, ele usa uma linguagem, metáforas, imagens
ele usa até uma linguagem que a gente chama na hermenêutica bíblica de hipérbole, é chamado exagero. Ele diz assim, ó, o cavalo deles, Deus, é mais rápido que leopardo. Imagine, irmão, você sabia que o leopardo consegue chegar a pelo menos 120 km por hora e até mais? Ele está dizendo assim, o cavalo deles, Senhor, vai mais rápido que leopardo. Eles vêm que nem águia, eles são terríveis. Interessante que na Bíblia, geralmente Israel sempre teve medo de quem estava por fora. Lembra quando mandaram os espias de Israel para Canaã, chegaram lá, quando voltaram, falaram assim, Deus, a gente, olha a visão, nós, aos nossos próprios olhos, éramos como gafanhotos, os caras é tudo gigantão, não vai dar não. Agora aqui ele fala assim, Senhor, esse povo aí, ó, os cavalos deles, tem roda, né? Esse cara tem motor, Senhor, não vai dar certo não. Isso aí, bicho mais rápido que leopardo, a gente não consegue vencer não. Ele começa dizendo assim, Deus, tanta coisa que o Senhor poderia fazer para usar como instrumento de julgamento, o Senhor vai usar esse povo. Interessante que a sensação que eu tenho é que até hoje a gente repete isso aqui, ó. Quando a gente tem a tendência de olhar para os povos, para as outras nações, ou até mesmo para as outras pessoas da nossa região, sempre como alguém pior do que a gente. A ideia aqui é muito séria, porque a lógica que a Bíblia inteira passa para nós é que nós todos somos nivelados por baixo quando o assunto é pecado, que não tem um que é maior do que todo mundo, principalmente quando o assunto é santidade. Se tem uma coisa que é tremenda da Bíblia, é que ela desmonta a ideia de que santidade é um perfeito falando para imperfeitos, ela desmonta isso. Elias chega para Deus e fala assim, Deus, só eu sobrou. Deus, menos Elias, tem 7.000 aí que você não conhece os caras, são 14.000 joelhos, não é? Isaías chega no templo, todo crente, santo, profeta, até que ele percebe que o serafim fala para ele, ó, tua culpa foi removida, teu pecado foi perdoado. Espera aí, é Isaías, cheio de culpa, cheio de pecado, no templo. Até que ele mesmo reconhece e fala, quer saber? Eu estou na mesma engrenagem do mundo, só de vetor contrário, porque eu sou de lábios impuros e o povo é de impuros lábios. É a mesma coisa, irmão. É como se eu estivesse feliz porque eu tenho tuberculose, porque o outro tem câncer. Os dois vão morrer. É tudo nivelado por baixo. Se você quiser alcançar uma compreensão de graça tremenda, comece entendendo de uma vez por todas que nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos dominados pela graça de Deus e somos alcançados pelo Deus de toda a graça. É por isso que a gente permanece quem é por isso que nós temos vitórias e podemos suportar as crises, não porque a gente é bom, mas porque a graça nos sustenta. O justo viverá da fé, ele acredita no caráter de Deus. Depois ele fala de uma segunda crise que tem aí, que é a crise econômica. Crise econômica é um negócio tão sério, irmãos. A gente vive hoje numa era, já se falam de milhares, se não me engano, 11 milhões de desempregados no Brasil, por exemplo. A crise financeira é um negócio monstruoso, econômica mundial, crise para todo lado. Interessante que uma coisa bonita de Jesus na Bíblia, o que você vai ver de Jesus mais falar é de dinheiro. Jesus fala de dinheiro demais na Bíblia. Só que em nenhum momento ele deixa que o dinheiro fale dele, ele, do dinheiro. É diferente. Então, há toda uma construção quando a crise é financeira. Até porque no mundo que a gente vive, nós somos marcados por aquilo que a gente tem, não por aquilo que a gente é. E isso é muito complicado, porque do ponto de vista da Bíblia é o contrário. Deus sempre age naquilo que você é, não naquilo que você tem. O que faz a Bíblia ter um monte de gente rica, mas cheio de Deus. Porque não é só o contrário. A gente tem a mania de... Existe uma mania na igreja brasileira de achar que todo pobre é santo por ser pobre. E não é. Tem rico crente. Não tem? Pouco, mas tem, né? É que pobre tem mais. É por isso que a gente vai pela quantidade, né? Porque não tem nada pior do que um pobre orgulhoso. Porque tem orgulho daquilo que não tem. Não é esquisito? Então é muito perigoso isso. Então a ideia... Escuta isso daqui, ó. O escritor colocou assim na revista. Eu preciso até ler para você, já que você não tem aqui, ó. Olha que coisa, ó. Ele colocou, por exemplo, quando José, lá no Egito, ele colocou como exemplo dessa crise financeira. Faraó sonha, percebe que as vacas gordas, as vacas magras e tal, o Egito, que era uma potência da época, vai ficar com uma fome violenta. Aí Deus vai fazer uma das coisas de Deus, que é as loucuras de Deus. Ele vai tirar um cara que está na prisão, na cadeia, sujo, e a cadeia do Egito era cadeia, muito pior, infinitamente pior do que as de hoje, que tem festa e Facebook, né? Deus tira José da cadeia, para colocar José no trono e dar na mente de José a capacidade de gerenciar a crise no país e que vai salvar a nação. Por uma coisa muito simples, porque José é um indivíduo que aprendeu a viver com o pouco.
José é um indivíduo que aprendeu a viver numa casa complicada. Ele é extraído do meio da sua família sem que ele peça. Os melhores sonhos nas piores realidades. Interessante que a Bíblia tem umas coisas que são assim, chega a ser irritante. Se o pai de José, que é Jacó, tudo dele tem pedra perto, que essa é a linguagem da vida dele, passou a vida inteira brigando com a dureza das coisas. José é o contrário, tudo perto dele tem um sonho ou uma roupa. Porque se para o pai dele tudo é duro e difícil, para José tudo passa pela mão e some. Eu não sei qual que é pior, bater a cabeça nas pedras ou tentar pegar o sonho. Qual que é pior? Os dois vivem na mesma situação. A única vez em que José agora assume o trono, ele já tem um pepino imenso pela mão. Ele vai ter que lidar com uma nação complicada, endeusada, cheia de ídolos. E mais uma vez, Deus vai usar a nação idólatra, cheia de ídolos, para abençoar Israel, Jacó. Deus vai usar ao longo da história diversas nações complicadas para abençoar o justo. Ou seja, o que Deus está dizendo é que não é possível que o justo seja uma bênção extraordinária, fantástica, sem relação com o outro. São nossos relacionamentos que movem, que mostram para nós a ação de Deus na nossa história. O que significa que o cristão não pode se fechar num mundinho gospel perfeito, como se fosse uma Disneylândia da fé. Ele precisa estar envolvido no mundo, porque ele não sabe quem é que Deus vai usar para ajudá-lo. É simples assim. A gente não precisa sair caricaturando todo mundo como maligno e colocar uma linha no chão. Passou para cá, faz parte de mim. Daí para fora é complicado. Isso é a postura islâmica. Se esses aqui são sujos, nós vamos matá-los para não correr o risco deles nos sujar. A postura cristã é o contrário. Se eles são sujos, nós vamos abraçar Abacuque, para que eles também possam ser limpos pela limpeza que está em nós e a purificação da graça. Então ele fala de uma crise política, uma crise econômica, e aí vem a pior de todas, que o texto trabalha muito bem isso, que é a crise espiritual. O profeta aqui está profundamente perturbado com o que está vendo. Sabe o que é pior? No contexto aqui, a reforma de Josias tinha acabado recentemente. Alguns teólogos dizem que a reforma de Josias pecou por isso. Ela não teve profundidade suficiente para se manter quando o rei morresse. A situação estava crítica, Josias vai lá, entra no templo, descobre perdido o livro da lei, traz de volta, resolve implantar uma consciência nacional de avivamento, de transformação. A coisa vai bem até que ele morre. E quando ele morre, fica complicado, porque aí o resto também não tem a mesma potência. É quase que uma reforma imposta e não procurada e sentida. Vai pintar na história, no contexto, um outro indivíduo que é terrível na Bíblia, chamado Manassés. Manassés é tão complicado, o pai dele, quando estava doente, o pai dele estava chorando em casa, Deus mandou Isaías lá. O profeta chega lá e fala assim, olha, arruma a sua casa que você vai morrer. Vira as costas e sai. Aí ele vira para a parede e ora, Deus, faz isso comigo não, me ajuda e tal, aquela coisa toda. O profeta está lá na porta, Deus fala, volta lá que eu mudei de ideia, vou dar 15 anos de vida para ele. Eu não voltaria. Vou ser bem sincero com vocês, eu sou pecador, não ia voltar não. Não é estranho, já pensou o profeta voltar e falar assim, desculpa aí, eu falei que você ia morrer, mas você não vai morrer mais não. Por melhor que seja a notícia, é ruim para mim que sou profeta, né? Acabei de dar uma notícia, vou ter que dar outra, não é? Mas ele volta e fala, você sabia que é nesses 15 anos que Ezequias tem a mais de vida que ele gera Manassés? Manassés foi uma tragédia. Irmão, às vezes não é muito bom as coisas que a gente pede para Deus, não é verdade? Por exemplo, quando Golias vai enfrentar Davi vai enfrentar Golias com arma de pastor, instrumento de pastor, cajado e pedra. Só que quando ele derruba Golias, sabe o que ele faz? Usa a espada de Golias para arrancar a cabeça do gigante. Então ele pega pela primeira vez na mão a espada de um guerreiro. Gosta da sensação. Arranca a cabeça, a sensação melhora. Mas quando ele levanta a cabeça, o exército filisteu foge. O de Israel vibra, a sensação vai ao êxtase. É quase um orgasmo. A tal ponto que a Bíblia diz que ele levou a espada de Golias e guardou na sua tenda. Daí para frente, Davi tomou gosto por matar. Sujou tanta mão de sangue que não pôde construir o templo. Às vezes não é tão bom assim destruir o gigante, porque você pode tomar o lugar dele. Cuidado com as coisas que você pede para Deus. Ele pode te dar. Não é? Abacuque está vendo uma situação terrível de crise. É crise espiritual por todo lado, angústia por todo lado, opressão por todo lado, violência, litígio, destruição, guerra. São coisas que a gente adoraria tirar da Bíblia, não é verdade? Você já viu gente ter aquela visão romantizada da Bíblia, aquela coisa... É gente que diz assim, eu acho interessante, às vezes escuto algumas pessoas conversando e diz assim, meu filho não pode assistir essa coisa aí, porque essa coisa tem muita violência. Não vai poder ler a Bíblia. Nem
pensa em passar por Gênesis. Até o capítulo 11, legalzinho. Do 11 para frente, pula. É ou não é? Você vai ter que levar seus filhos só para o Salmo 23, 91. É a chamada fé fácil. É a chamada fé na fé. Uma fé que te faz deixar a vida tão bonitinha, ajeitadinha. Esses dias um cara mandou para mim lá que alguns artistas aí, se não me engano, uma empresa fez um filme agora, recentemente, ridicularizando de Deus, o diabo e tal. E eu fiquei pensando, o que você esperaria do mundo? Que o mundo fizesse um filme lindo sobre Jesus, dizendo que ele é graça. O mundo não vai fazer isso. É natural deles. O nosso natural não é ficar combatendo e fazendo marketing contrário. Nosso natural é continuar pregando a graça, até porque o diabo não tem nada a ver com a gente, ele já está derrotado, destruído, acabado. Ele tem que fazer filme mesmo, porque é o máximo que ele vai conseguir fazer para mostrar quem ele é. O resto, a graça já decretou que ele acabou, está perdido, derrotado, destruído, e nós permanecemos aqui. Tem violência, tem caos, tem morte, tem crise. O mundo é feito disso. Não tem como tirar isso da vida. É simples assim. É por isso que a fé cristã, para ser genuína e equilibrada, precisa ser honesta. Uma fé que encara a vida, sem ficar com as tosquices gospel. Uma fé que olha a vida do jeito que ela é. Uma fé que saiba que na família de crente também tem problema, também tem crise, que na nação do crente também tem crise, também tem morte, também tem corrupção, que o crente, para ser honesto, precisa aprender de uma vez por todas a votar certo. Carlos Drummond de Andrade escreveu que o voto é a arma do cidadão, só que dispara contra ele. Não é? É muito sério isso. Tem um amigo meu que disse que Jesus falou assim que tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas tem uma que só sai com voto. E essa daí a gente vai tirar hoje, em nome de Jesus. Né? Por isso que é muito importante a gente desenvolver uma consciência equilibrada da fé cristã. Saber de uma vez por todas que a minha fé não se move apenas quando tudo na história está bonito. Porque não há uma época assim na história. Eu não preciso mover a minha fé acreditando que todas as coisas que eu toco vão ficar sacralizadas e extraordinárias. Isso não é a fé. A fé convive com o deserto, com a crise, com a morte, com a sepultura. A diferença é que a fé sabe que essas coisas não são o final. Ela aponta para a esperança, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto na vide. O Senhor, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Tem um salmo para crer. Tem avivamento na história. O que é bonito de Abacuque, o que é tremendo dessa ideia, por isso que eu gostaria que você gravasse isso aqui, ó, a sobrevivência. Não é viver, é sobreviver. É complicado, é sobrevida. Tempo de crise é difícil. Na verdade, a gente vive em tempos de crise. Não há uma época da história onde você tenha vivido uma experiência assim de tranquilidade, leveza, por um longo período. Não existe. Não é à toa que a tônica da história é guerra e paz, a vida inteira. Tanto é que tem gente fazendo guerra para ter paz. É a contradição das contradições. Por isso que nós precisamos tanto, carecemos tanto da consciência que esse texto coloca. Você quer ver uma coisa que é extraordinária? Em Abacuque vai aparecer pela primeira vez essa expressão, o justo viverá da fé. Só que a ênfase de Abacuque está no justo. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai citar a frase ao pé da letra, o justo viverá da fé. Só que para Paulo, a ênfase está na vida. Aí lá em Hebreus, o autor dos Hebreus vai dizer de novo, o justo viverá da fé. Só que em Hebreus a ênfase está na fé. Se você juntar as três, dá perfeito. Nós somos justos, não porque somos bons, mas porque vivemos pela fé. O justo viverá da fé. Em todos os tempos e em todos os processos. Ou seja, quando tem crise, morte, angústia, violência, a gente está nesse nível profético, uma história de ministério, profetismo da fé. Difícil, complicado, lutando contra as engrenagens do mal nas estruturas onde ela se revela. Aí a gente chega em Romanos, tanta morte, tanta crise, tanta guerra, mas a gente vive por causa da graça, porque onde abunda o pecado, superabundou a graça. E aí a gente chega em Hebreus, que também tem morte, também tem crise, tem a famosa galeria dos heróis da fé, que para mim é a página policial da Bíblia, é gente cerrada pelo meio, detonada, destruída, não é? É a mesma coisa de Abacuque, só que a fé está garantindo tudo. Aí vem o versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Até hoje Deus procura homens e mulheres que saibam viver no meio da crise e que tenham uma certeza feliz. Deus ainda é forte nos fracos. Ele é grande nos pequenos. Ele é soberano nos transitáveis como nós. Eterno nesses temporais que nós somos. O que é incrível desse texto, depois eu queria que você pensasse, refletisse sobre isso aqui, é que nunca deixe de acreditar que o governo da história, o governo de tudo está nas mãos de Deus. Abacuque faz umas perguntas aqui para Deus, e no capítulo 2 é Deus quem responde. E Deus responde dizendo para ele, vou usar um povo para julgar vocês.
Esse povo vai vir com tudo. E por que vai julgar vocês? Porque eu mandei Jeremias. Eles são contemporâneos, Abacuque e Jeremias, mais ou menos na mesma época. E Deus está dizendo, eu mandei Jeremias. Jeremias falou, ninguém deu ouvido. Agora vai vir um julgamento violento, porque Deus nunca julga sem antes avisar. Ele fala direto, ele mostra. Tanto é que olha o que Deus fala para Abacuque, se você olhar no capítulo 2, Deus fala para Abacuque assim, ó, vou te mostrar uma coisa agora, já que você veio para mim com um monte de pergunta aqui, eu vou dar um salto histórico para você, vou te mostrar uma técnica de marketing. Eu quero que você lance um outdoor, está escrito aí na Bíblia, escreva em letras bem grandes, que é para quem passar correndo ler, é outdoor, não é? É Deus falando, vamos criar um negócio diferente aqui, lá no século 21 eles vão usar muito isso. Aí ele vai colocar lá, você escreve em letras bem grandes, que é para quem passar correndo possa ver. É Deus dizendo assim, ó, quando Babilônia entrar e destruir todo mundo e sufocar todo mundo, vai sair todo mundo numa corrida só, mas não vão poder parar, vão ter que ler, ainda que esteja em letras grandes. Eu fico imaginando o trabalho que deu para esse profeta fazer isso. Porque não era como hoje, que você digita e a coisa sai impressa. Tinha que escrever, juntar as folhas de papiro e de coisa. Dava um trabalho imenso para escrever um negócio desse aqui. Ele escreve bem grande. Fica imaginando essa cena aqui, ó, o povo passar e ver aquela faixa estranha, esquisita, com as letras bem grandes, dizendo, olha, Deus vai julgar vocês. O que está vindo aí é julgamento. Sabe o que é pior? É que os falsos profetas vão dizer o contrário. Quando a Babilônia entra e destrói todo mundo, os falsos profetas vão dizer assim, ó, isso aí é tranquilo, é coisa rapidinha, é passageira, vai haver paz. Jeremias vem e fala, não tem paz não. Sabe o que Deus faz? Deus fala para Jeremias, escreve uma carta, lá no capítulo 29, manda para eles lá. Ó. Aí na carta, Jeremias escreve assim, ó, vocês estão achando que vocês vão sair daí agora? Não vão não, casem aí, plantem vinhas aí, conheçam as estações, vai demorar para vocês saírem daí, não entenderam até agora. Tudo isso se resume numa coisa muito simples para nós. A gente não consegue entender os planos de Deus, a gente não consegue entender o jeito como Deus age, o que Ele faz, nem por que Ele faz. Então a melhor coisa que a gente tem a fazer é entregar tudo nas mãos dele. É aqui que entra o Salmo 23. O salmista começa dizendo assim, o Senhor é meu pastor. Ele abre a frase com o pronome possessivo meu. O Senhor é meu. Só que ele não age como a gente age quando a coisa é posse. Ele não diz, já que o Senhor é meu, então eu tenho tudo, eu vou fazer a festa. Não. Ele pensa, como eu sou pequeno e Deus é grande, eu só posso dizer que Ele é meu porque Ele se doou a mim, é graça. Então, já que Ele se doou a mim, a ponto de eu poder dizer que Ele é meu, então daqui para frente eu me entrego. Aí o salmo inteiro é de entrega. Ele me guia, Ele me unge, Ele me leva, Ele prepara uma mesa perante mim e eu vou morar na casa dEle para sempre. Porque agora eu me entrego todo, porque eu sei que Ele é quem cuida de mim na história. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, para você lembrar o resto da sua vida. Crises a gente sempre vai ter, mas a gente só sobrevive em tempos de crise, com a consciência e o discernimento do que Deus está fazendo atrás delas. A palavra crise, ela vem do sânscrito antigo, cri, que significa purificar. Daí vem no português crisol, a crisolar. É o processo químico de purificar a prata ou ouro. Aí vem crise. Daí vem crisálida, aquele casulo de onde a borboleta sai. Conta-se que uma mulher estava assistindo a borboleta tentar sair do casulo, e ela ficou com dó da mulher, da borboleta, pegou o canivete e rasgou para ajudar. Até que saiu triste, porque percebeu que ela saiu defeituosa. Ela precisava da luta até o final para poder sair do jeito que sairia. Toda vez que você acelera o processo, você machuca alguém. Tem um amigo meu que diz assim, toda vez que alguém chega para mim e fala assim, ora por mim, estou passando um problema sério, eu geralmente não oro, porque eu não sei se é Deus que está tratando com ela, eu não vou me meter nos dois não. É ou não é? Deus sabe o que faz com as nossas crises. Amém, irmãos? Fica de pé, vamos orar para você não ficar mais assustado, que você está angustiado aí. Relaxa, né? Abacuque é um livro difícil, complicado, mas é tremendo. Cheio desse encontro que há com Deus verdadeiro. É o abraço, que pode durar muito, pode não durar nada, pode te transformar em Israel, desde que você seja Jacó. Todo abraço de Deus é complicadinho, mas salva, não é? É bom para a gente entender isso aqui. Ó. Abacuque, para mim, é um dos profetas mais tremendos da Bíblia por causa disso aqui. Ó. Não é o homem que chega para Deus e fala para o povo, olha, Deus está assim. Não, ele chega para Deus logo. Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Ou seja, você pode questionar Deus. Como diziam os pensadores antigos, você pode ficar até com raiva de Deus. O que você não pode ficar é sem Deus. Né? Porque sem Deus você está morto, você não tem para onde ir. Mas com Deus, você pode ficar. Inclusive, você pode até trazer as piores orações. Toda a raiva que você tiver da irmã, você traz no altar.
Porque aqui é o lugar certo de jogar para fora. Porque aqui Deus cura, a vingança pertence a Ele e você vai para casa livre para perdoar. É abençoar qualquer um que cruzar a história da sua vida. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse dia. Ajuda-nos, Pai, nesse dia, a consciência política que seja cada vez mais perto do discernimento espiritual que a gente tem, Pai, para poder abençoar essa nação que precisa tanto de Ti. Guia-nos nesse momento complicado, nessa sobrevida que temos de tanta crise e tanta angústia, Pai. Se há um livro que hoje cai perfeitamente na realidade, é esse de Abacuque. Ensina-nos como igreja, Pai, a viver pela fé, uma vivência que acredita no Teu caráter, que nunca te abandona e que sabe que o Senhor tem sempre o melhor para a história. Que nunca nos esqueçamos do Teu governo, da Tua soberania, do Teu senhorio sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.